irmãs, tudo bom? Deus abençoe vocês. Estou aqui fazendo um vídeo para trazer uma mensagem para vocês. E olha só, gente, eu abri a Bíblia. E quando a gente abre a Bíblia, muita coisa acontece em nossa volta. Todo o mundo espiritual, ele se mobiliza, ele se movimenta. Demônios começam a queimar, os anjos se movimentam em direção à palavra para ouvir também. Olha só que bênção. Então, existe uma expectativa em nossa volta. Uma expectativa dos anjos, uma expectativa dos demônios. Eles estão ouvindo o que nós temos a dizer. O que nós estamos pregando, para quem nós estamos pregando, o que nós estamos dizendo, para quem nós estamos dizendo. Tudo isso tem objetivos, tudo isso tem metas, tem estratégias. E eu tô aqui para trazer uma mensagem que eu e minha esposa, nós estamos fazendo um estudo bíblico, né? A gente sempre fazia isso, principalmente quando a gente morava junto, lá no Brasil, aí no Brasil, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas no Brasil a gente fazia muito isso quando a gente estava junto. A gente abria a Bíblia, na mesma palavra, lia e comentava. E já fazia tempo que eu não fazia uma leitura assim sistemática, profunda, que é coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer isso. Mas estava trabalhando esses dias e eu lembrei disso, lembrei dessas leituras que eu tenho que fazer. Ai de mim se eu não fizer essas leituras, porque é vida, né? A palavra de Deus, ela é vida e ela nos traz ânimo, ela nos consola, mas a gente precisa buscar essa palavra. Eu sempre li, né? Mas eu sempre lia uma palavra, uma passagem aqui, uma passagem ali, mas não tinha uma profundidade. Então, aí eu resolvi, quando eu cheguei em casa, falei assim: Luciana, abre a Bíblia, vamos ler junto, vamos nos aprofundar em alguma mensagem. E a gente decidiu ler uma palavra que ela ama muito, um livro que ela ama muito, que é o livro de Reis. E aí a gente decidiu então fazer essa leitura diária dos livros de Reis e livros de Crônicas, que são dois livros históricos sobre o povo de Israel. Quem foi esse povo de Israel? Deus, ele formou um povo, ele criou um povo para ele. Existem vários povos na terra, mas tem um povo que Deus escolheu para ele. Antes mesmo de ser formado, antes do povo existir, ele já tinha escolhido, que é o povo chamado povo de Israel. Começou, se a gente for ver, a semente lá em Abraão. Por isso que dizem que o Abraão é o pai de muitas nações, pai de multidões, o pai da fé. Existem muitos adjetivos para Abraão, exatamente porque ele foi o primeiro que foi escolhido por Deus para formar o povo dele. E daí a geração seguinte, as gerações seguintes foram sendo criados, sendo escolhidos, né? E Abraão foi o primeiro. Então Deus falou para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu escolherei. Então Abraão obedece e sai daquela casa que ele morava, que era todo confortável para ele. Os pais deles viviam lá, a família, a parentela, a terra era produtiva e a herança ia tudo para ele, porque ele era o primogênito da família. Então ele estava acomodado. E Deus conhecia os propósitos para a vida dele. Então ele foi obedecer o Senhor. Mesmo que ele não conhecesse a Deus, ele não conhecia. Porque naquela época a família dele idolatrava vários deuses. Os povos idolatravam vários deuses. Ainda não se conhecia o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então ele obedeceu e ele saiu com a família dele para longe da parentela. Ele foi com a esposa, com o sobrinho e com os servos, né? Os pastores de cada família. Então saiu pelo mundo aí para chegar até onde Deus tinha escolhido. Eles não sabiam ainda onde era. E aí assim, Abraão teve filho, Isaac. O Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, então ele receberia a herança da promessa. Mas o que aconteceu? Esaú foi negligente com o chamado dele.
Então a promessa passou para Jacó. Só que Jacó, a palavra Jacó, o nome, ele significa enganador. Então Jacó ele tinha uma vida de enganação, de ilusão. Ele enganava, ele aprontava todas. Mas mesmo assim ele corria atrás. Ele tentava, ele buscava fazer, né? Fazer que acontecesse aquilo que ele desejava. Ele queria a promessa para ele. Ele queria ser herdeiro. Ele queria a primogenitude que estava em Esaú. Ele queria para si. Então ele enganava para conseguir isso. Ele tanto é que ele fez uma proposta com Esaú e ele trocou a primogenitude de Esaú por um prato de lentilha quando o irmão dele tinha chegado cansado da caçada, tinha chegado cansado, e aí Jacó aproveitou e conseguiu, trocou, né? Mas mesmo assim houve revoltas ali, né? Por parte de Esaú. Ele também enganou o pai dele, Isaac. Ele enganou porque o pai já estava com um problema de vista, não enxergava. Então ele fingiu que era Esaú e Isaac entregou a bênção que ia ser de Esaú, entregou para Jacó. Olha só, tá vendo? E aí ele teve que fugir por causa da enganação. E aí nessa fuga que ele faz, né, ele se casa, também com base na enganação, e também foi enganado também, né? Então houve aí vários atritos. E aí Jacó, o que acontece? Ele teve 12 filhos, e em um certo dia ele teve um sonho, e ele se converte nesse sonho. Ele enxerga os anjos subindo uma escada, e ele entende que Deus estava chamando ele. E ele então luta com o anjo, quando ele estava sozinho. Ele luta com o anjo e fala: eu só te solto se eu receber a minha bênção. E Deus então ele se agrada dessa perseverança de Jacó. Então Deus ele troca a palavra, o nome Jacó, e ele coloca um outro nome em Jacó, que é Israel. E os 12 filhos de Jacó se formaram os 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. E assim então Israel passa a ser um povo. E cada filho se torna uma tribo. E Deus tem um plano para cada uma dessas tribos. E a história vai prosseguindo, até chegar num tempo em que o povo de Israel é numeroso. E Deus era o Senhor. Deus era o Senhor. Deus era rei desse povo. E o povo então passa por uma fase de juízes. Então Deus ele não queria que tivesse um rei entre o povo de Israel, porque o rei era ele mesmo, era Deus. Era esse o propósito de Deus. Só que o povo começa a enxergar os reis em um povo ali, em um povo ali. Tem um faraó no Egito, tem um rei da Síria, tem um rei daqui, dali. E eles pedem a Deus então um rei. E Deus não se agrada disso, não. Deus ele se desagradou disso. Que o povo pedia um rei, porque para Deus, os planos de Deus é que ele fosse o rei. Ele fosse o rei. Mas Deus, por misericórdia, atende o pedido e chama Saul. O que acontece? Saul, ele era um homem que aparentemente era forte. Ele era guerreiro, então o que aconteceu? O povo gostou desse rei. O povo amou o rei. Só que com o tempo, o rei Saul, que ouvia muito o profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu Saul como rei, ele desobedeceu a Samuel, que é a voz de Deus aqui na terra. O profeta é a voz de Deus na terra. Então, Deus aceitou, irado, né? Ele elegeu um rei, mas só que o rei tinha que ouvir o profeta que fosse de Deus. Então, só que Saul ele desobedeceu o profeta. Então Deus ele tira o reinado das mãos de Saul e entrega a um novo rei, Davi, que também foi ungido pelo profeta Samuel. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Olha só que coisa boa. E aí o filho de Davi sucede Davi, que é Salomão. Então esses 3 primeiros reis,
eles foram reis que tiveram nas suas mãos o seu reinado uma Israel, né? Um povo de Israel unificado. Todo o povo de Israel aceitava ser servo desses três reis. Cada um tinha sua característica, mas ainda assim, o rei Salomão, ele desobedeceu também, ele caiu na idolatria, não deveria. Só que Deus tinha feito uma promessa para Davi. Deus tinha feito uma promessa que toda a descendência de Davi seria rei. Seria uma família de reis, gerações de reis. Mas por causa do descumprimento de Salomão, Deus quebra o reino pela metade. Então Israel passa a ser dividido, um povo dividido. Começa a ter dois reis. A gente vai ver isso. Então, assim, o estudo que eu e minha esposa a gente quer fazer e a gente quer gravar, quando a gente encontrar a mensagem dentro dessas palavras que Deus queira passar, então a gente vai gravar esses vídeos para mostrar, para compartilhar com vocês a mensagem. Porque muita gente a gente precisa conhecer. Jesus está chegando e a gente precisa conhecer a Deus mais e mais. E é essa, irmãos, é essa a palavra de Deus. Essa é a profecia que Deus traz à humanidade. É a Bíblia. Mas nós não queríamos estudar reis e crônicas na parte que fala do rei Saul, do rei Davi e do rei Salomão, porque nós já conhecemos muito. A gente já ouviu muita pregação, mas a gente queria conhecer os reis que vieram depois de Salomão. Então a gente vai ler essas passagens da Bíblia, essas passagens desses livros históricos. Então a gente vai aqui agora, hoje, em 2º livro de Crônicas, capítulo 10, a revolta de 10 tribos de Israel. Então Salomão desobedeceu a Deus. Então Deus, ele usa um profeta chamado Aías para falar com Jeroboão, que era um servo de Salomão. E fala a Jeroboão, né? Aías, o profeta Aías, enviado por Deus, fala a Jeroboão que Deus vai dividir a tribo o povo de Israel em duas partes. Duas tribos vão ficar com os descendentes de Davi e os outros 10 vão ficar com outro rei. E Jeroboão seria o primeiro rei dessas 10 tribos. Duas vão ficar com a família de Davi, porque Deus fez uma promessa a Davi de que toda a descendência dele seria rei. Então, Deus não vai descumprir a palavra dele, não volta atrás vazia. Então, a aliança que Deus fez vai permanecer. Então, duas tribos passam a ficar com os descendentes de Davi, com a casa de Davi. E outras 10 fica com Israel, fica com um novo rei. Então, a palavra chega aqui, né? Esse é o contexto da palavra que nós vamos ler hoje. Então, a revolta de 10 tribos de Israel, esse é o subtítulo do livro 2ª Crônicas, capítulo 10. Ó. Vamos ler? Ó. E foi Reoboão, em algumas bíblias, em outras traduções está Roboão também. E foi Reoboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Né? Então Salomão morreu, então todo o povo foi a Siquém para quê? Para fazer o Reoboão, que é filho de Salomão, fazer Reoboão como um rei, o novo rei de Israel. Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Então Jeroboão ele tinha fugido para o Egito, porque depois que ele recebeu a promessa de Deus, que ele seria rei. Então, voltando aí, né, que parou aí a gravação. Mas depois que Jeroboão recebeu essa promessa de Deus através do profeta Aías, Salomão passou a perseguir Jeroboão. Passou a perseguir. Então Jeroboão teve que fugir para o Egito. Quando ele soube da morte de Salomão, Jeroboão voltou para o rei de Israel. Voltou ao reino de Israel. E junto com todo o povo, para falar com Reoboão, que ia ser o novo rei. Mas Jeroboão, ele não chegou com tudo assim, derrubando Reoboão. Jeroboão estava com a promessa de Deus, ele não precisava se preocupar, ele só voltou liderando o povo.
mas sem rebeldia, sem se rebelar. Porque não é essa a proposta de Deus. Deus não quer que a gente se rebele contra os inimigos, contra os perseguidores. Porque os nossos inimigos não são a carne e o sangue. Não é essa a nossa luta. Mas seu Jeroboão voltou humilde, liderando junto com o povo. Porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel e falaram a Reoboão dizendo. Então, o povo, junto com Jeroboão, falou para o novo rei Reoboão, filho de Salomão. Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Olha que interessante, né? Então o povo estava falando para Reoboão que o rei Salomão colocou um pesado jugo sobre eles, porque eles tiveram que fazer o templo do rei Salomão. Era uma construção, era um monumento enorme, enorme, enorme. E o povo teve que trabalhar. Era pesado esse jugo, era pesado essa servidão. Então ele falou assim: se você fizer tirar esse jugo da servidão, nós serviremos você, Reoboão. Mas você tem que aliviar essa carga que nós estamos pesando, que está pesando sobre nós. Né? E então Reoboão lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. Então o povo chegou para ele e falou: ó, tira esse pesado jugo sobre nós, sobre os nossos ombros, porque teu pai foi duro conosco. Agora nós queremos que você lidere a gente, nos lidere, reine sobre o povo de Israel, mas nós queremos que você tire esse peso das nossas costas. Aí Reoboão pediu para eles voltarem daqui 3 dias que ele daria uma resposta. Então Reoboão fez o quê? Ele foi buscar o conselho dos anciãos, que eram sábios daquela época. E teve Reoboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? Então ele não sabia como responder. Então ele pediu o conselho dos sábios. Então os sábios, os anciãos, falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Então o conselho dos sábios foi: faça o que o povo está falando. Seja mais leve, não seja duro com o povo. Seja benigno, seja bom para o povo. Faça o bem para o povo. Então ele ouviu, então deixou o conselho dos anciãos e foi perguntar para os mancebos, que são os jovens que viveram com ele na juventude dele. Então fala assim no versículo 8: porém ele deixou o conselho que os anciãos lhes deram e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Então os amigos dele, E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás. Então agora os jovens vão falar para ele como ele deve responder a esse povo. Então ele vai responder, de acordo com os jovens, ele deveria responder assim: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então os jovens querem que ele faça um reinado muito mais forte, muito mais pesado para o povo. Que pese a mão sobre o povo. Se o pai dele castigou ele o povo com açoites, então ele deveria castigar com escorpiões. Quer dizer, piorar a situação. Então foram 2 conselhos diferentes. O dos anciãos que falaram: alivia a carga. E o dos jovens pese mais ainda. Deu para entender até então? Então essa foi a palavra até agora. Aí, vamos ver qual foi a resposta que Reoboão aceitou. Qual foi a decisão dele?
No versículo 12 começa assim, ó. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Reoboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Reoboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Olha só, então a resposta dele foi segundo os jovens, os amigos dele. Então ele preferiu ouvir o conselho dos amigos do que ouvir o conselho dos sábios, dos anciãos, daqueles que estiveram junto com Salomão, inclusive. Olha só, irmãos. Mas Deus endureceu o coração dele. Para quê? Para que se cumprisse aquela palavra que Aías, o profeta Aías, havia dado a Jeroboão, para que o reino fosse dividido mesmo. Porque esse foi um castigo que Deus deu ao povo por ter caído na idolatria na época do rei Salomão. O rei Salomão mesmo cometeu isso. Se Salomão fosse obediente até o fim, o reino não teria sido dividido. Mas como ele desobedeceu, então o reino foi dividido. Reoboão, que é o filho de Salomão, ele queria o reino inteiro. Ele não queria divisão dentro do reino. Mas só que para que se cumprisse a palavra de Deus a Jeroboão, a promessa que Jeroboão recebeu, então Deus ele fez um rebuliço naquele lugar. E vocês acham que hoje é diferente, irmãos? Quando Deus faz uma promessa para alguém, quando Deus ele ouve um pedido, um clamor de um servo dele, Deus ele faz um rebuliço onde estiver, para que aquela palavra se cumpra. A palavra de Deus não volta atrás vazia. Então ele vai fazer de tudo para que aconteça. Então, olha só o que aconteceu, irmãos. Então, para que tudo se cumprisse, Deus então endureceu o coração de Reoboão. E aí ele fala assim, continua assim no versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé? Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Reoboão. Então o rei Reoboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Reoboão se apressou a subir para seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até hoje. Então olha só, irmãos, o que aconteceu? Então 10 tribos de Israel se revoltaram contra o rei Reoboão pela decisão que ele teve. Ao invés de aliviar, o que ele fez? Ele pesou mais ainda. Colocou uma carga nos ombros do povo de Israel, o que é maior. Olha como as autoridades, irmãos, as nossas autoridades, que são os políticos, né? Naquela época eram os reis, mas hoje são os políticos que fazem esse papel. Olha a importância que eles têm dentro da sociedade, dentro do povo de Deus. Porque naquela época o povo de Israel era o povo de Deus, mas hoje é considerado o povo de Deus todo aquele que aceitar a palavra de Jesus, todos aqueles que aceitarem a palavra de Deus e permanecer nessa fé é o povo de Israel, faz parte do povo de Israel. Então, quando os políticos reinam, quando os políticos eles lideram esse povo, o povo de cada nação, em cada nação, né? Você tem lá os filhos de Deus também, e tudo que é feito contra ou a favor do povo de Deus, isso influencia em toda a nação. Então olha a importância das autoridades. Então a gente deve orar pelas autoridades, orar para que eles tomem decisões certas. Ao invés de ouvir os amigos, que eles ouçam os sábios, que eles ouçam aqueles profetas de Deus. Mas a gente sabe que o mundo está caminhando para o caos. O mundo está caminhando para uma crise. Não sou eu que estou profetizando isso. Isso é bíblico. Porque no fim dos tempos isso aconteceria. A Bíblia está dizendo isso. Então nós devemos orar para que mude a situação, para que melhore.
mas sabendo que Jesus está chegando, com um outro reino, com uma outra visão, com uma outra forma de reinar, que não é humana, mas é divina. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, irmãos. Na nossa vida, nós somos reis também, somos reis da nossa vida, nós reinamos a nossa família, por exemplo. Os homens são pais de família, eles têm autoridade na sua família, então nós devemos fazer tudo de acordo com a palavra que está nos sendo dada. Se nós desobedecermos a Deus, se nós desobedecermos a palavra de Deus, porque hoje os sábios é a Bíblia. Hoje o sábio que aqui está falando é a palavra de Deus. Então nós temos que agir na nossa família conforme a palavra de Deus. Amém? Então essa foi a mensagem de hoje. Mas antes de terminar, eu gostaria de levar vocês lá em Mateus capítulo 10. Tá bom, gente? Porque enquanto eu estava fazendo esse estudo com a minha esposa, o Espírito Santo colocou a lembrança de uma palavra para quem se encaixa nessa passagem que a gente leu no livro de 2 Crônicas. Então é Mateus capítulo 10, versículo 34. Ó. É a palavra de Jesus que está falando ao povo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha só, irmãos. Jesus está dizendo para nós que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer espada. Ele veio trazer dissensão dentro da família. O que é dissensão? É separação, é divisão. Então, dentro de uma família, nós vamos ver quem é que serve a Deus e quem que não serve. Porque nem todas as famílias, nem todo mundo nasceu em berço cristão. Nem todo mundo nasceu numa família cristã. Eu mesmo, por exemplo, fui convertido, mas os meus parentes, eles não se converteram ainda. Meus pais, meus irmãos, eles não estão convertidos. E isso gera uma separação dentro da família. Não que nós devamos ir contra essas pessoas. Não que nós devamos tratá-las como inimigos. Não, irmãos. Deus não quer isso. Mas a palavra está dizendo que isso acontece naturalmente. Que aqueles que não servem a Deus, eles vão se levantar contra nós. E os inimigos serão os próprios familiares. Está dentro da casa. Não porque aquele que se converteu deva ir contra. Não é isso. Mas é que os outros vão se levantar contra a nossa fé. Isso acontece. Comigo acontece. Eu sou o único dentro da minha família que se converteu. Olha que responsabilidade. Eu tenho que dar um bom testemunho agora. Bom testemunho não quer dizer que eu tenha que permanecer do jeito que eu era, porque eles cobram que eu seja como eu era antes. E eu falo não, eu sou um novo homem, eu tenho uma nova fé e vou permanecer na minha fé. Ninguém decide a minha fé por mim, e sou eu que decido a minha fé. Eu é que decido qual vai ser a minha fé. Então a Bíblia está dizendo isso, ó. Ele continua aqui no versículo 37 de Mateus 10. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê uma casa dividida. A gente tem duas situações possíveis para uma casa dividida. Uma é aquela que a gente leu em Crônicas, que é fruto da desobediência. Porque o povo desobedeceu, porque o rei Salomão desobedeceu, então a casa se subdividiu. Não é bom aos olhos de Deus essa divisão. Mas agora essa divisão que Jesus está falando, que ele é uma espada, que corta uma família no meio, uma casa no meio, essa é a que agrada a Deus. Porque quando uma pessoa se converte, os outros vão tentar tirar a sua fé. Eles vão tentar. É normal que isso aconteça, é natural que isso aconteça.
Mas você tem que permanecer firme na fé. Você tem que amar a Deus mais do que essas pessoas. Mais do que os seus pais, irmãos. Nós temos que amar a Deus mais do que nós amamos aos nossos pais. E nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Nós devemos honrar pai e mãe, mas acima do pai e da mãe a gente tem que obedecer a Deus. E depois nós temos que obedecer, nós temos que ser pai de família dentro de uma família que a gente vai constituir. Que não é mais o pai, a mãe, os irmãos, que vai ser a esposa. Nós vamos estar vivendo um novo núcleo familiar. É natural que isso aconteça. É natural que o homem e a mulher se unam diante da palavra de Deus e que se desapegue do pai e da mãe. Isso é necessário. Não foi à toa que lá no começo a gente estava falando que Abraão recebeu a palavra e Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Ele estava com os pais dele. Mas aí ele teve que sair porque ele estava acomodado, ele estava parado no tempo. O pensamento dele não mudava, a vida dele não mudava, era a mesma coisa. Mas Deus, quando você serve a Deus, irmão, não vai ser fácil. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar você parado. Deus nunca vai deixar que você fique parado no tempo, que você pare a sua fé. Você vai sempre ser impulsionado para frente, irmãos. Eu nunca fazia ideia que eu estaria aqui no Japão pregando o evangelho. Eu vim trabalhar, mas nos meus planos eu vim trabalhar, mas nos planos de Deus eu vim pregar o evangelho aqui no Japão, sem saber que isso estava acontecendo, sem saber. Que nem Abraão teve que sair da terra dele, eu tive que sair também, sem saber. Já tinham profetizado para mim que eu pregaria no Japão, só que eu falava, não tem como assim vou pregar no Japão? Eu nem quero ir para o Japão. Mas Deus, ele impulsionou, ele me lançou para o Japão. Porque é o plano dele e eu estou amando hoje. Hoje eu amo esse país. Eu amo o Brasil e amo o Japão. E oro todos os dias pelas duas nações. Oro pelo Japão e oro pelo país Brasil, que foi onde eu nasci e onde eu sou cidadão. A minha cidadania é brasileira. Aqui eu estou como trabalhador. Mas Deus tem planos maiores que nem eu sei ainda. Mas Deus tem esse plano. Então, olha, irmãos, essa foi a mensagem de hoje sobre a casa dividida. Então, tenha uma divisão fruto da desobediência, mas tenha uma divisão fruto da obediência. Nós não devemos nos misturar com os ímpios. Nós não devemos nos misturar com os conselhos dos nossos amigos e parentes. Não é esse o conselho que nós devemos seguir. Nós devemos seguir o conselho de Deus, o conselho da Bíblia, da palavra de Deus. Aquele rei Reoboão, ele preferiu ouvir o conselho dos amigos, ao invés de ouvir o conselho dos sábios. E Jesus está falando que aqueles que servem a ele, aqueles que quiserem vir após ele, devem tomar sua cruz e seguir. Seguir quer dizer ir adiante, largar sua terra, largar sua parentela. Porque a parentela que não crê em Deus vai fazer de tudo para tirar sua fé. E consegue, irmão. Se você não estiver firme na rocha, que é Jesus Cristo, na palavra de Deus, se você não estiver firme, não edificar a sua fé com a firmeza da rocha, a sua fé se acaba, desmorona. Então, se você não edificou na rocha, você edificou na areia. Agora, se você edifica na rocha, pode vir a tempestade que não vai te derrubar. Mas para isso você precisa fincar lá na rocha, não na areia. A areia é aquela parentela ímpia. É o conselho dos jovens, do mancebo. Olha como as duas palavras se encaixam, irmãos. Essa é uma mensagem para nós. A quem nós estamos ouvindo o conselho? Nós estamos ouvindo o conselho da palavra de Deus ou nós estamos ouvindo o conselho dos nossos amiguinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes? Qual é o conselho que nós estamos seguindo? As nossas decisões estão baseadas em quem? Nos amigos ou na palavra de Deus? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Porque se vocês ouvirem a palavra de Deus, a tua casa vai se dividir. Mas você vai ser abençoado, você vai ser impulsionado a lugares altos. Amém, irmãos? Então feche os olhos, vou fazer uma oração breve, rápida e eficiente, irmãos.
Senhor Jesus e amado Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje, Pai, e que esse estudo bíblico sobre reis e crônicas prevaleça, Pai, vá adiante, em nome de Jesus, que essa palavra seja colocada, que essa mensagem, Pai, seja colocada no coração de cada pessoa que estiver ouvindo. Essa casa dividida, Pai, pode vir de duas formas, ou fruto da desobediência a Deus, ou fruto da obediência. Que a nossa divisão, que a espada seja tomada através, meu Deus, da obediência, Pai. Porque nós somos santos e como santos nós somos separados do mundo. Então nós devemos ouvir totalmente, nós devemos ouvir totalmente o conselho da palavra de Deus. E que nós deixemos para trás o conselho ímpio, meu Deus, dos amigos e parentes que tentam parar a nossa fé. Muito obrigado por essa mensagem e que outras mensagens venham, Pai, da tua boca e não da boca do teu servo, mas da tua boca, Pai. As palavras que venham do Senhor e não do homem. Muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe a casa, Pai. Abençoe a família de cada um. Em nome de Jesus, Pai, e que cada um prospere no seu caminho, se eles estiverem seguindo e obedecendo a tua palavra. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Continuem acompanhando esse estudo bíblico. Ele não vai ser diário, semanal, não vai ter uma frequência. A gente vai gravar esses vídeos toda vez que nós alcançarmos a mensagem que Deus quer que a gente compartilhe. Amém? Então nós ouvimos aí 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 10, né? Casa dividida. Então 10 tribos decidiram seguir Jeroboão e 2 tribos decidiram permanecer com a casa de Israel, com a casa de Davi. Então a partir daí, irmãos, nós vamos ter sempre 2 reis, o rei de Judá, que vai ser um descendente de Davi, e o rei de Israel. Então vamos ver aí como foi essa história. A gente quer conhecer cada rei. Então primeiro nós tivemos aí o rei Reoboão como rei da tribo de Judá. Nós tivemos o rei Jeroboão como rei de Israel. Então são 2 reis. Sempre vão ser 2 reis a partir daí. Tá bom? Amém, irmãos? Então Deus abençoe a todos. Então até a próxima. Até a próxima lição da Bíblia. Até a próxima mensagem. No estudo bíblico. Reis